Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante as suas mãos e venha aqui à frente que nós estaremos orando por você. E você que está afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo, você que está desviado, gostaria de retornar para o Senhor? Gostaria de voltar para a casa do Pai? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. E também aquele assunto assim, se uma pessoa está para morrer num leito de morte, numa situação de morte, você tem que aceitar a Jesus, você tem que entregar a sua vida para Jesus, você precisa confessar com a sua boca. Você já viu essas coisas acontecerem? Você já ouviu essas palavras? Você já presenciou situações dessa maneira? É necessário aceitar a Jesus para ser salvo, sim ou não? Quem não aceitar a Jesus vai ser salvo ou não vai ser salvo? Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre tudo que diz respeito a você. Você está no programa Bate-Papo com Carlão, este é o canal IBN Templo da Restauração. Essa live hoje nós vamos tratar desse assunto. Se alguém que ainda não aceitou a Jesus, se pode ser salvo ou não. Então estão aqui os nossos companheiros, né? Sempre estão aqui com a gente. Marquinho, muito boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor, boa noite, Toninho, boa noite ao pessoal de casa, graça e paz a todos. Toninho, boa noite. Boa noite, graça e paz, Deus abençoe cada um de nós aqui. Isso aí. E aí, gente, vamos lá, já vamos começar. Eu quero a sua participação, inclusive eu vou pedir a você, mande agora o link para 3, 5, 10 pessoas que têm essas dúvidas, inclusive mais uma dúvida aqui. E aquela pessoa que não aceitou a Jesus porque não teve oportunidade de ouvir o Evangelho, essa pessoa é salva ou não é salva? Né? Então tem muita gente que morreu sem ouvir falar de Jesus, sem ouvir falar do Evangelho. Como é que Deus vai tratar com essas pessoas? Então, a turma já está chegando aí, Nilvânia, Gleison, Sueli, eu já estou de olho no chat aqui, você pode estar participando pelo chat. E aí, o Marquinho, é necessário, não é necessário aceitar Jesus? Se a pessoa aceitar, ela é salva, ela não é salva? A princípio, o que você aprendeu a respeito? O que eu aprendi é que tinha que aceitar, você tinha que confessar, né, levantar sua mão diante da igreja, porque senão você não seria salvo. Então você tem que levantar a mão e confessar publicamente. Isso. O aceitar Jesus seria isso. Seria isso. Então sem isso a pessoa não tinha como ser salva. Me ensinaram dessa forma que não tinha salvação. Ok, tranquilo. Eu vou pedir, você só solta o cabo, aquele cabo daquela caixa lá, por favor. E aí, Toninho, você também aprendeu assim? Sim, aprendi assim também. Portanto, quando eu trabalhava no interior, né, eu morava na roça mesmo, e o cara daquela da Assembleia de Deus, ele pregava todo dia para mim. Então um dia que eu não aguentei mais, eu ajoelhei no meio do mato lá e levantei a mão. Aí eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu falei, a partir de hoje você faz parte do reino de Deus. E foi assim que eu aprendi. Hoje não, hoje eu aprendi diferente com o senhor. Hoje você já aprendeu diferente. E você de casa, o que você acha? Tem que aceitar, não tem que aceitar? Se a pessoa não aceitar, se ela não confessar, ela não vai ser salva. O que você acha? Vamos lá, deixa eu ver aí. Mande lá o link, né, para a galera. Nós vamos aprender sobre isso aí. Qual é o seu pensamento? O que você aprendeu? Então, Marquinhos, você disse que aprendeu assim, pelo que eu estou ouvindo você falar, se eu não me engano, hoje você não crê desse jeito mais. De jeito nenhum. Depois que eu aprendi com o senhor, né, de outra forma, totalmente diferente. Não é assim que funciona? Não. E aí você também, Paulinho, boa noite, Paulinho. Paulinho está dizendo que não precisa levantar a mão e tal. Mas aí, Toninho, e hoje você? Hoje eu aprendi diferente, portanto, antes eu me sentia aprisionado nas igrejas que eu ia, porque a gente era aprisionado mesmo, né? Porque qualquer coisa que você fazia,
Se você faz qualquer coisa errada, você ir para o inferno. E se tudo era o que eu aprendi foi isso, entendeu? Mas, entanto, hoje, quando eu te conheci o Senhor mesmo, depois que eu te conheci, que o Senhor me pregou, que mostrou a verdade, hoje eu estou liberto. Hoje eu creio que é diferente. Hoje eu estou mais livre ainda, assim, o Evangelho me traz liberdade. Graças a Deus, hoje nada me impede, não importa de nada. Graças a Deus eu creio no Evangelho verdadeiro hoje. A Sueli está dizendo aqui, tinha que aceitar e largar todos os vícios, senão não era salvo. Mas vem cá, Toninho, existe essa história de aceitar Jesus? Não existe? Se existe, o que você entende que é aceitar Jesus? Existe até hoje, né? Existe. Porque se eu não levantar a mão e aceitar ele perante os homens, perante a igreja, você não aceitou. Eu entendi assim. Para mim é essa que eu empreendi. Então, portanto, as pessoas iam na igreja, eu fui na igreja muitas vezes e vi as pessoas se forçando aquela pessoa a levantar a mão. Entendeu? Eu já vi, fui em aqueles congressos, encontro com Deus, e depois, no final do encontro com Deus, depois das palestras, as pessoas se levavam para se batizar, e as pessoas eram obrigadas, eles forçavam tanta pessoa, que a pessoa fazia aquilo por amor, para não ficar constrangido com aquilo. Eu vi, falando com você que eu vi com meus olhos, as pessoas falam assim, eu vou hoje, você tem que aceitar Jesus, a sua oportunidade é hoje, se você não aceitar, você vai para o inferno. E a pessoa se sentia tão impressionada com aquilo que se batizava. Mas daqui dois passava, voltava do encontro, aí você pode ver que a pessoa estava da mesma forma. Não mudou nada. A vida não mudou nada. Wagner Wilson, boa noite. Ele está dando boa noite aqui, o Wagner Wilson, dando boa noite a todos. Então era um emocionalismo. Ainda tem mais. A igreja que, como diz eles, que eu aceitei a Jesus, era uma igreja pentecostal e tinha os corinhos, né? No período de louvor tinha os corinhos, mas sempre antes do corinho tinha que cantar 2 ou 3 músicas da harpa cristã. Era o inário da igreja. E parecia uma cena fúnebre, o final do culto, quando tinha visitante, ia fazer o apelo, né? Então colocava alguém no teclado, aquele som fúnebre mesmo, parecendo uma música de terror, num filme de terror, né? E aí vinha aquela música assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje quem quer aceitar? E alguém cantando o teclado lá, o cara levantava e ia desesperado lá na frente, entendeu? Fazia terrorismo com a pessoa, fazia terrorismo. A Sueli disse, eu acho que não precisa levantar as mãos para aceitar. Sueli, Paulinho, então o que precisa para aceitar a Jesus, na opinião de vocês? Ainda continuando aqui, Toninho, hoje, você acha que é necessário aceitar a Jesus ou não? E se precisa, o que seria se aceitar Jesus? Para mim, não precisa aceitar Jesus. Não precisa aceitar. Basta crer nele. Ok. E aí, o que você acha? Eu acho que o aceitar Jesus é você deixar o Evangelho entrar em você, você viver o Evangelho que é Cristo, Cristo é o Evangelho. Esse eu acho que é o aceitar Jesus. Não é necessário você ir para frente de uma igreja para levantar a mão. Simplesmente você deixar Jesus entrar em você. Entendi. Há alguns anos atrás eu fiquei, depois eu falo desse episódio, Sueli, isso é porque, não entendi. Quando entendemos o legado que Jesus deixou para nós, aceitamos Jesus. Metanoia, transformação, né? Arrependimento, isso aí. Pastor, eu acho que o aceitar que a gente coloca, dá no meu entendimento, dá a entender que você está sendo maior do que Deus. Porque você está querendo aceitar Ele, mas Ele que tinha que aceitar você, porque Ele que te chamou, não é você que tem que chamar Ele, né? Então, basta você crer nele. Porque quando você fala assim, eu vou aceitar o Senhor, quer dizer, quando eu te chamo para minha casa, eu vou te aceitar entrar na minha casa. Eu sou o rei lá para você entrar. Entendeu? Você é meu visitante.
Jesus não é visitante para nós, não. Nós que é visitante para ele. E tem um detalhe aí que eu acho que valoriza mais a obra maligna, a obra, no caso aí, o pecado de Adão, do que o que Jesus fez na cruz. Valoriza muito mais. Eu não tenho esse entendimento. Porque a obra de Adão você não precisou fazer nada para ela te alcançar. Mas a de Cristo, além dele morrer, você tem que aceitar. Que se você não aceitar... Não tem nada feito. Então quer dizer que a obra de Adão alcançou. A de Jesus não conseguiu alcançar. Isso você está dizendo. Ok. A Sueli, eu acho que basta amar uns aos outros. Tá. E outra coisa que eles falam, além de levantar a mão e ir lá na frente da igreja, ou se você sofreu um acidente, está morrendo ali na estrada, num leito, na sua casa, no hospital, né? Às vezes não é nem o gesto de levantar a mão e ir na frente da igreja, mas confessar com a sua boca. Se você não confessar, você não é salvo. Aceitar a Jesus, você precisa falar publicamente. Você tem que levantar a mão e se tiver e falar publicamente. Confessar Jesus como seu Salvador, né, publicamente. Se você estiver numa situação que você está impossibilitado de levantar a mão, pelo menos confessar com a boca, você tem que confessar. E aí? Porque tem um texto bíblico que fala, né, que você deve confessar Jesus em voz, em alto som. Eu sou ruim de referência bíblica, mas me parece que tem. Usa até um texto para isso. E aí, mas o que você acha? Tem um texto, eles usam o texto. E aí? Tem que confessar? Não tem? Não. Confessar para mim é igual eu falei, é viver o evangelho. Você está confessando Jesus. E aí? Eu acho também que é a mesma forma. Você tem que... Você viver o evangelho verdadeiramente, com seus exemplos, né? Não tem outra... Com as suas atitudes, com o seu exemplo, isso aí é evangelho. Certo. Alessandra, boa noite, graça e paz. Você que está chegando aqui agora, você está no programa Bate-Papo com Carlão. Este é o canal IBN Templo da Restauração. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber notificações sempre que postarmos algum conteúdo. E você que está assistindo, manda esse link para 3, 5, 10 pessoas. Então, gente, eu vou abrir o slide aqui para a gente já começar a ir aprendendo. Só um segundinho, você da frente aí, vamos lá. Pronto. Estou de olho no chat aqui, pode continuar participando. Então vamos lá, ó. Quem não aceitar a Jesus pode ser salvo? Essa é a pergunta que a gente propôs, né? Então vamos ver lá, olha lá, ó. O que vocês me falam disso aqui agora? Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E agora? Mas esse confessar aí, você não tem que expressar ele para os outros ouvir, não. Não é isso, não? Não é isso. O que você acha? Eu acho confessar, né, crer com o seu coração. E quando você se expressa com a boca, você está a mesma coisa como você prega na igreja, mostra para as pessoas. Eu acho que essa aí é quando você está confessando que você... seria o confessar. Então vamos lá, ô Marquinhos. Ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas ali não está claro que você tem que confessar com a sua boca? Pois é, mas esse confessar com a boca, eu acho que não tem necessidade de você expressar isso aí em voz alta, entendeu? Sim. A Sueli, ó, meu pai era espírita, e no leito de morte minha irmã levou um pastor, e ele disse para o meu pai aceitar a Jesus, ou vai para o inferno. Olha aí, eu cansei de ver essas coisas acontecerem. Que aí tem uma explicação ali do coração. Eu creio que aí o expressar é o coração. Entendeu? Você expressar no seu coração. Estou entendendo.
Vamos ver se vocês me ajudam, vocês de casa que sempre me ouvem também. Eu digo que para a gente interpretar um texto e a gente não cometer heresia, nós temos que ir para a hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica é a arte de interpretar textos bíblicos. E são 39 regras para você interpretar um texto. Algum de vocês dois lembra aí qual que é a regra principal das 39? Lembra? Você de casa também pode responder. Qual é a principal regra de interpretação da Bíblia? Lembra? Fala no microfone. É o texto, né? O antes do texto e depois do texto. Isso aí. Como é que chama? Contexto. Contexto. Então, se você analisar um texto fora de contexto, você vai fazer heresia. Tá? Então, eu sempre digo, é o contexto. O segundo, para você interpretar, porque o contexto, tudo que vem antes do texto e tudo que vem depois do texto. Esse texto está dizendo isso aí, mas e o resto da Bíblia? O que ela fala? A Bíblia fala que precisa confessar com a boca para ser salvo ou não. Entendeu? Então, você tem que analisar o contexto. A segunda regra importante da hermenêutica, eu não vou falar as 39 não. Vocês sabem qual que é? Não lembra? A língua original. Você tem que analisar a língua original, né? Porque ela foi traduzida e por incrível que possa parecer, as pessoas quando traduziram, eles trocaram muita coisa a fim de manipular, a fim de fazer dos ouvintes uma massa de manobra, né? Então tem muita coisa que foi torcido na Bíblia, né? E se você olhar dentro do texto original, não tem nada a ver com nada. Por exemplo, o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E usa-se isso aí, principalmente os adeptos da teologia da prosperidade. Mas no original está assim, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Quem não vai me faltar é o Senhor, não é nada me faltará. Ele nunca vai deixar de ser o meu pastor. Ele nunca vai faltar a mim como pastor. Não é que nada. Então assim é que está no original. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Vamos analisar esses versículos aqui. Tem algumas palavras no original que vão trazer luz para nós. Tá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês, algum de vocês aí, ou você que está em casa, se lembra, eu sempre digo isso, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E o grego, né, o koiné, quantas palavras tinha o grego? Você lembra? Parece que é 311. Parece que é 311. Você lembra? Não. 319 palavras. Dá até para você decorar. Enquanto no português tem mais de 250 mil palavras, o grego tem apenas, o grego koiné, 319 palavras. Então, às vezes, uma palavra só, ela vai ter 5, 8, 10, 12, 15 significados. Quando você usa uma palavra, ela pode ter vários significados. Por exemplo, eu já falei para vocês, e nós falamos alguns dias atrás, a palavra salvação vem do grego sotero, ou sozo, que significa cura, libertação, integridade, livramento e vida eterna. Tem os 5 significados. Então, quantas vezes Jesus falou, vai, a sua fé te salvou, e a pessoa foi curada. Entendeu? Então, você não pode pegar a palavra e olhar só um sentido dela. Eu tenho que olhar todo o contexto e analisar o sentido. Tá joia? Então, vamos lá para esses 2 versículos aí. Tá lá, 9 e 10. Eu coloquei de amarelo algumas palavras. Guarda essas palavras aí, ó. Tá? A primeira lá aparecendo um O, a segunda aparece um T, a outra aparece um O, a outra aparece um M, a outra aparece um A, a outra aparece um T, parece um I. A segunda palavra parece um K, parece um K, parece um A, parece um P, tem um símbolo esquisito ali, parece um I e um A.
Está vendo essas palavras? E elas repetem no verso 10. Tá? Elas repetem no verso 10. Então vamos ver isso aqui. Que palavras se com a tua boca confessares. A primeira palavra é boca, que está lá. E a outra é coração. Apareceu aí no verso 9 e 10. Agora já aqui, já inverte. Se com o coração confessares, né? Se crer e com a boca confessar, então aqui já troca a ordem. Olha lá para você ver. A primeira palavra, a segunda palavra. No verso 10 já troca. Então boca e coração. Vamos lá no grego? Vamos lá no grego? Olha aqui. A primeira palavra lá, estoma. Primeira palavra, aquela letra lá que parece um O, é um dos S's no grego. Então ali, ó, você pode traduzir estoma por boca como parte do corpo de seres humanos, de animais, de peixes e etc. A palavra estoma pode ser isso. Um A, visto que os pensamentos da alma de alguém encontram expressão verbal pela sua boca. Opa. Tudo que eu estou pensando, muitas vezes eu vou falar através da boca, então o estômago pode ser a expressão da alma, não necessariamente a boca. Já mudou tudo. Ou seja, se com a sua alma você confessar. Entendeu isso? Tá claro? Porque você tem pensamentos e você expressa esses pensamentos através da boca. Entendeu? Então, você quer ver uma coisa? Você tem que crer de coração e confessar com a boca. E se o cara for mudo, então os mudos vai tudo para o inferno? É só raciocinar um pouquinho. Bem, quando o cara não tem como falar, ou ele vai confessar em braille, entendeu? Ele vai confessar em braille, né? Porque a boca dele é a mão, né? Estão entendendo? Então a palavra estômago é boca como parte do corpo, de qualquer ser. Mas se os pensamentos às vezes são expressados pela boca, os pensamentos da alma, a palavra estômago significa os pensamentos da minha alma, não necessariamente a boca. Então olha lá, 1B, uma forma de expressão do coração ou alma. E número 2, o fio da espada também é chamado de estômago. Então, boca, a expressão da alma, a expressão do coração e a lâmina da espada. Tudo você pode falar estômago. Lembra que eu falei que uma palavra só pode ter vários significados? Mas, né, eles ensinam uma coisa: você tem que levantar a mão e confessar com a sua boca, senão você vai para o beleléu. Quando eu falo com vocês, gente, a importância de você saber o texto no original. A importância de você saber o texto no original. E olha lá se não é a mesma palavra. Lá em cima, lá, ó, é o S, né, que parece um Ozinho, parece um T, parece um O, parece um M, parece um A, parece um T e parece o I. Olha se não é aquela mesma palavra lá. Né? A primeira palavra que está de amarelo. Não é isso? É ela. Então, expressão da alma e expressão do coração. Mas para manipular o povo, continuando. Agora a outra palavra é cárdia. Olha lá, a mesma palavra também. Parece um K, parece um A, parece um P. Olha aí, ó, cárdia. É a segunda palavra no versículo 9, de amarelo, e a primeira palavra no versículo 10. Por isso que isso é cardio, é coração. Cardiologista e vai por aí afora. Então olha lá, cárdia, coração. Aquele órgão do corpo do animal que é o centro da circulação do sangue e por isso foi considerado como um assento da vida física. 1B, denota o centro de toda a vida física e espiritual. Tá vendo? Vigor e o sentido da vida física. 2B, o centro e o lugar da vida espiritual, entendeu? Não é conhecer. Vamos supor, então você tem que confessar com a boca e crer com o coração. Se ele está falando desse órgão aqui, você aceitou Jesus, o outro lá não aceitou. Aí ele está na fila esperando um transplante de coração.
Você morreu e ele recebeu o seu coração. Ele está salvo, porque você aceitou com o coração. Não é o coração? Entendeu? Vou dar outro exemplo para você. Você é apaixonado com a sua esposa. Seu coração é dela. Aí você morreu e fez o transplante do coração. A pessoa que recebeu o coração vai ficar apaixonada pela Leia? Pela lógica teria. Não teria? Você está vendo que não tem nada a ver com a carne? Que o negócio é na alma? Entendeu isso? Então, confessar com a boca é crer na minha alma. E o coração, ele está chamando de a parte espiritual ali. Tem nada a ver com esse órgão aqui e com esse órgão. Está entendendo? Marileia, boa noite. Boa noite, Marileia. Está entendendo isso aí, gente? Viu o que uma simples analisada no texto original pode mudar tudo? É impressionante como é usado para manipular as pessoas, né? Meu Deus. Infelizmente. Se você não falar com a boca, você não é salvo. A maioria das pessoas se julga, né? Os outros, né? Pelo que ele é, né? E não sabe o que essa pessoa tem por dentro dele. Se ele é uma boa pessoa, mas o que Deus assonda mesmo é o nosso interior, né? Exatamente. Externo, né? E nós preocupamos muito com o externo que está aparecendo, né? Mas o interior lá é o que vale mais. Às vezes, externamente, você está até mostrando. Você está dando glória a Deus, está dando um aleluia, está dando tudo aqui. Mas lá dentro você está podre. Então, se preocupem com o externo. Agora, deixa eu falar com vocês. Qual que é a jogada? Porque se o camarada sofreu um acidente, ou tomou um tiro, alguma coisa, e está ali agonizando, na hora da morte, num leito de morte, no quarto dele ou no hospital, você vai lá e faz o apelo, porque você aprendeu que a pessoa tem que confessar com a boca. Mas o negócio é o seguinte, você tem que confessar e publicamente. Então você tem 7, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e miseravelmente corrupto. Quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, esquadrinho os rins e o coração, isso para dar a cada um segundo as suas obras, segundo a intenção do seu coração. Paulo falou isso em Romanos 13. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado no lugar de alguém. Você pode distribuir os seus bens com os pobres. Você pode falar a língua dos anjos, dos homens. Você pode ter o dom de profecia. Você pode ter todos os dons do mundo. Você pode, mas se a intenção do coração não for amor ao próximo, é barulho de sino, barulho de lata. Para Deus você não fez nada. Eu lembrei aqui agora da música do Cazuza, né? Cazuza do Renato Russo. Renato Russo que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Está entendendo isso aí? Então, gente, para com esse negócio de confessar, tá? O que eu falei ainda há pouco, eu falei assim, daqui a pouco eu falo aqui, mas me deu uma vergonha. Uma equipe de reportagem da Rede Globo estava no centro de Belo Horizonte, cobrindo uma matéria, não sei do que lá. De repente, um corre-corre no centro da cidade, ali perto da Praça 7, e havia 2 rapazes cometido um assalto numa joalheria, e a polícia estava ali na Praça 7, foi acionada e trocou tiro com os bandidos. E um bandido tomou um tiro e estava no chão agonizando. Rapidinho a reportagem da Globo chegou para dar um furo de reportagem. E o cara ali no chão e uma crente, cabelão, saião. Meu filho, você está vendo que você vai morrer? Aceita Jesus, meu filho. Você estava cometendo um assalto. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E o cara golfando sangue e está fazendo força para tentar confessar. Aí, você quer aceitar? E fazia, golfava sangue assim, tal. Falei, meu Deus, que vergonha que me deu. Aceita, meu filho, abre a boca, fala. Você consegue falar, Jesus está te dando essa chance. Você sabe, Deus me colocou aqui agora para te dar essa chance. Confessa e golfava sangue. Falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Bora, vamos continuar, entendeu? Agora aqui, continuando. Ainda sobre a cárdia, o coração, a alma ou mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeição, propósitos, esforços. Quando você encontrar a palavra cárdia ou coração no Novo Testamento, você pode colocar todos esses significados aí, cabem. Não é só o órgão não, tá? Eu coloquei de vermelho lá.
entendimento, a faculdade e o lugar da inteligência. Então você tem que confessar com o seu entendimento, com a sua inteligência. Cárdia significa isso também. 2B3, vontade e caráter. É o que você falou. Além da vontade, com o caráter. Isso é o coração. Adianta eu fazer externamente, mas lá dentro? Tá vendo? 2B4, da alma, na medida em que é afetada de um modo ruim ou de um modo bom, se ela for afetada. Ou da alma como lugar de sensibilidade, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões. 1C, do meio ou da parte central ou interna de algo que esteja inanimado. Tudo isso aí, todos esses aí são significados da palavra cárdia, ou coração. Você não pode falar só do órgão. Entendeu? Vamos embora. Galera, a participação, vamos lá. Então você está vendo que não precisa? Então aqui, ó, agora, Romanos 10, verso 9 e 10. Aí ele completa: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O crer é com a alma, com o coração, com o sentimento, com os desejos, com o caráter. Entendeu agora? Porque o cara que crê verdadeiramente, ele vai fazer, vai demonstrar. Ele vai viver o evangelho. Ele vai viver. Continuando, agora lá. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Agora vai começar o bicho pegar. Porque aqui, ó. Porque juntaram o verso 9, o 10 e o 13. Eu ainda estou no Romanos 10. Olha o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar para ele seria invocar: Senhor, eu invoco o Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Isso é invocar. É você se colocar externo, mas interno. Para eles é isso aí, invocar é isso. Mas então como é que você vai explicar o verso 13 agora? Porque para ser salvo você tem que invocar o nome do Senhor. Vamos de novo para o grego? Vamos de novo? Olha lá, ó. 13. A palavra lá, ó. Presta atenção. Parece um E, aí tem o pi, que vocês aprenderem em matemática, parece o I, parece o K, parece o A. Tá vendo? Parece um Y de cabeça para baixo. Outro I. Olha a palavra lá. Verso 13. O 13 é isso aqui. Porque todo aquele que invocar, aquela palavra invocar, o nome do Senhor será salvo. Essa palavra é o invocar. Olha ela mesma lá. Parece um E, o pi, parece um I, um K, o A, um Y de cabeça para baixo. Epikaleomai. Epikaleomai é a palavra que pode ser traduzido no português por invocar. Mas o que é o significado dela no grego? Colocar um nome em, dar um sobrenome. Então, o dia que eu nasci, meu pai e minha mãe falaram assim: Carlos Guimarães. Então, colocaram um nome em mim, deram um sobrenome em mim. Então, colocar um nome e dar um sobrenome significa invocar. Seu menino nasceu, vem cá, como é que você vai invocar aí? Aí ele vai chamar Marcos Vinícius. Lembra que eu falei que uma palavra tem vários significados? Colocar o nome, porque invocar para o crente é orar e pedir: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Tá. Isso é invocar, mas você não pode pegar um significado. Então, invocar, colocar um nome e um sobrenome em alguém. 1A, deixar-se dar sobrenome. Então, assim, a Cléudia era minha esposa, Cléudia Fernandes de Oliveira. Cléudia Fernandes de Oliveira. Aí, quando ela casou, porque eu sou Carlos Antônio Portela Guimarães. Carlos Antônio Portela Guimarães. Quando nós casamos, ela passou a chamar Cléudia Fernandes Portela Guimarães. Ela se deixou dar um sobrenome. Na verdade, 2 sobrenomes. Entendeu? Cléudia Fernandes de Oliveira para Cléudia Fernandes Portela Guimarães. Então, você aceita o Portela Guimarães? Aceito. Então, ela se deixou. Então, invocar é quando eu deixo me dar um sobrenome.
Eu dou sobrenome para alguém e um nome para alguém, eu estou invocando. Eu deixo alguém me dar um nome, um sobrenome, eu estou invocando. O que mais? 2, receber o sobrenome de outra pessoa. A Cléudia invocou. Está vendo? Depositar algo sobre alguém. Uma confiança, uma culpa, uma responsabilidade. Toda vez que você deposita alguma coisa sobre alguém, você está invocando. Vem cá, isso aí por exemplo, o Cruzeiro estava ganhando o Atlético. Aí o Hulk bateu a falta muito bem, mas o goleiro falhou. O Rafael falhou. Então, de quem foi a culpa do empate? Do Rafael. Eu não posso tirar o mérito do Hulk. Ele bateu muito bem a falta. Entendeu? Então, depositar alguma coisa. O Cruzeiro estava ganhando, faltava poucos minutos para acabar o jogo. Né? Você vai invocar quem? O Rafael. Ou seja, colocar algo sobre alguém. Uma bola de longe daquela não é do goleiro tomar um gol, entendeu? Então, quando eu coloco responsabilidade, culpa, atribuição, qualquer coisa que eu coloco sobre alguém, eu estou invocando. Mas para o crente invocar é só... Entendeu? No caso, quando eu deposito a minha confiança em Deus, eu estou invocando Ele. Isso aí. Você já até adiantou, é isso mesmo. Entendeu? Invocar é depositar minha confiança nele. Não é? Ai, Senhor, eu te recebo como meu Senhor. Não. Olha lá, continuando. Clamar sobre ou contra alguém. Eu estou clamando alguma coisa sobre alguém ou criticando esse alguém. Eu estou clamando alguma coisa sobre uma pessoa, a favor de uma pessoa, contra uma pessoa ou criticando também. Então, criticar também significa invocar. Tá vendo? 3b. Atribuir algo a alguém como um crime, ou repreensão, ou incriminar, ou repreender. Entendeu? Houve essa invasão em Brasília. Então, foi invocado sobre aqueles patriotas que estavam ali. Foi invocado também sobre alguns que supostamente tinha gente infiltrado no meio, que era da esquerda. Quem está fazendo isso? Foi invocado sobre a direita, mas tem alguns de esquerda infiltrados no meio. Isso é invocar, entendeu? Continuar. Intimar alguém por causa de alguma acusação, processar alguém por um crime. O juiz te intimou a depor. Isso também é invocar. Tá vendo? 3b. Responsabilizar alguém por acusar alguém de, também invocar. Agora olha o quarto aí. Invocar. Requerer para si mesmo ou em favor de si mesmo. Você está invocando. Senhor, eu estou invocando, Senhor. Sobre o Senhor, eu estou invocando. Cura a minha sogra. Entendeu? Também tá? Ter alguém como um auxiliar. Então, não é que eu preciso clamar. Eu tenho Deus como meu auxiliar, eu já estou invocando. Guarda isso aí. Como minha testemunha, como meu juiz, recorrer, almejar, desejar alguém. Então, quando você olha para uma mulher, ou a mulher olha para um homem e deseja, também está invocando. Está vendo que tem várias palavras? Olha, uma palavra no grego, a gente só tem 319 palavras. Eles vão ter que repetir uma palavra para várias situações. Entendeu? Como é que você vai comunicar só com 319 palavras? Não tem jeito, né? 5. Invocar pelo ato de pronunciar o nome de Jeová ou de outro Deus. Agora, eles pegaram aqui, ó, desses todos aí, pegaram esse aí. Para eles invocar é só isso. Se você não fizer isso, né, então você não é salvo. 5 lá, expressão que encontra a sua explicação no fato de que orações dirigidas a Deus normalmente começam com uma invocação no nome divino. Pegaram só esses 5 aí, ó. E você vê que o 1 teve um A, um B, um D, o 2 teve também, o 3 teve também, o 4 teve também, vários significados para a palavra. Eu acho que deve ter dado uns 25 significados aí para a palavra invocar. Entendeu? Quando você sobe no culto e começa a pregar, você está invocando o nome de Deus, né? De uma certa maneira. Entendeu? Então vamos lá. Continuando aqui. Porque você fala que tem que
Tem que confessar. Continuando aqui, olha lá. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, não é? Tá. Mas se você não confessar, você não é salvo. Então, quando eu falo que você tem que analisar a Bíblia, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aí o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora tem muita gente frustrando, porque não confessou com a boca, né? Está frustrando o plano de Deus. Entendeu? Outro texto, agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo, mas se você não confessar com sua boca, não tem jeito. Então, entendeu? É só você analisar contexto, gente. Outro, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, tem uma paciência longa para convosco, não querendo que nenhum homem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum homem se perca. Isso não é vontade de Deus. Quando eu falo com vocês, gente, eu não vou falar agora, você pode procurar aqui, IBN, Templo da Restauração, quem realmente vai para o inferno. Eu falo que o cara tem que se esforçar para ir para o inferno. Nossos crentes ficam irados comigo. Ele tem que se esforçar. Porque é uma das formas que o crente acha de ser melhor é o outro ir para o inferno. Não tem outra... Afinal de contas, eu confessei com a minha boca, você não confessou, eu deixei então... de beber, eu deixei de fumar. Eu sou melhor do que você, né? Entendeu isso aí? Continuando lá. Agora, tá claro que você não tem que confessar coisa nenhuma? Para você de casa aí, tá claro? Para você que tá claro que você não tem que confessar com a boca coisíssima nenhuma, né? Você não tem que confessar com a sua boca coisa nenhuma. Bota um joinha para mim aí, bota um joinha. E depois que você confessa ele e aceita lá na igreja, se você desviar, você tem que voltar e conversar de novo. Não, é o famoso, você tem que reconciliar, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Não é isso? Então vamos lá. Você de casa aí. Você de casa, deixa eu dar uma olhada. É muita papagaiada, né? É muita papagaiada. Deixa eu ficar de olho aqui, parece que o negócio do chat ali do outro aqui deu ruim. Deixa eu ver se tem alguém no chat aqui falando alguma coisa. Não, tá certinho. Beleza, então vamos dar prosseguimento. Como se diz, vamos passar para outra parte do bate-papo então. Vamos passar para outra parte. Agora aqui, na verdade, quem aceita quem? E aí, sou eu que aceito Jesus ou ele que me aceita? Quem é que aceita quem? Ele que me aceita. Ele é que nos aceita? É isso? O que você acha? É ele que me aceita. Por que vocês dizem isso? Porque eu aceitar, tá parecendo que eu sou... Ele já me aceitou, né? A palavra correta seria isso. Ele já me aceitou. Mas porque... Quando você fala assim, você tem que aceitar Jesus, é igual o Toninho falou, você está se pondo superior a Deus, porque Ele que tem que rebaixar até você, para você aceitar Ele. O que você acha? Mas desde dia que Ele morreu na cruz, Ele já nos deu livre acesso a Ele, e já nos chamou já. Ele já não precisa, e nós tem que aceitar, Ele já nos trouxe já. Outra coisa, Paulinho, espírita então não vai para um inferno se ele continua espírita? Sim, bem claro. Não, o ir para o inferno, Paulinho, não é porque é espírita. Porque se você disser assim, as doutrinas, os ensinamentos deles estão certos, não, está tudo errado. De acordo com o Evangelho, os ensinamentos dos espíritas estão todos errados. Mas dos evangélicos, dos crentes, está tudo errado também. Então, se eles vão para o inferno porque eles creem em doutrinas erradas, ensinamentos errados, os evangélicos têm que ir tudo para o inferno também. A maioria dos ensinamentos, eu falo com vocês que não tem 2% de gente vivendo o verdadeiro evangelho no mundo inteiro. 98% do que é ensinado nas igrejas está errado.
Então, se eles creem numa doutrina errada, os espíritas, por isso eles têm que ir para o inferno, os evangélicos, os crentes também têm que ir, porque está tudo errado. Primeiro, eu estou te falando de uma doutrina. Se você não confessar com a boca, você não é salvo. Está ensinando doutrina errada. Qual diferença? Essa é uma doutrina errada. O espírita crê na reencarnação, mas as duas doutrinas estão erradas. E cai naquilo que o senhor sempre fala, né, pastor? Que tem muita gente que ensina aquilo ali como para ele é verdade, para ele é a coisa certa, como tem dentro do espiritismo, como tem dentro da igreja evangélica, entendeu? Exatamente. Dentro da igreja evangélica, dentro do espiritismo, o cara crê naquilo. Eu falo que tem 3 classes, Marquinhos. Tem aquele que ensina errado porque aprendeu errado, mas ele acredita, ele é sincero, ele é gente boa. Por que ele ensina daquele jeito? Porque ele aprendeu. Hoje, por exemplo, no grupo Pastor Responde, fizeram uma pergunta lá e eu respondi. Um cara saiu na hora. Quando eu fui olhar a foto dele com paletó e gravata, é pentecostal. Perguntaram sobre o avivamento. Eu falei, não vai ter avivamento mais não. Então você acha que avivamento é aquilo que acontece dentro da igreja, quando você pula, rodopeia? Mas na hora o cara saiu, não esperou nem eu acabar de responder direito, já saiu. Entendeu? Então o que o cara ensina errado? Porque ele aprendeu e ele acha que está certo. Segundo tipo de pessoa, o cara sabe que está errado, mas ele tem medo de perder. Perde pessoas, perde dinheiro, ele vai ser criticado. E tem os charlatões que tem certeza que está errado, ensina errado porque quer ensinar errado. Entendeu? Isso aí. Está entendendo? Então, outra coisa, aquilo que eu falo, os crentes somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, somos salvos. É o que eles falam, mas creem diferente. Na verdade, eles são salvos por mérito. Por que você é salvo? Porque eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de adulterar, parei de prostituir. Agora eu oro, eu jejum, eu subo num monte, eu acordo de madrugada, eu devolvo o dízimo. Então eu estou salvo, é pelo meu mérito, não é pela graça. Outra coisa, por que você está salvo? Porque eu confessei. Então o mérito é meu. Por que eu sou salvo? Porque eu confessei. E se você não confessar, você não pode ter o mérito que eu tive. Está entendendo isso aí? Isso aí também leva, quando Deus fala assim, para nós amar uns aos outros, o amor está longe disso aí. Está muito longe. Porque quando eu tô lá dentro da igreja, mas eu estou fazendo tudo certinho, mas o meu irmão que está lá fazendo tudo errado, eu não aceito. Eu não aceito ele. Mas como ele pode fazer isso? Eu estou aqui dentro da igreja, ele lá bebendo, fumando, prostituindo, e eu aqui todo certinho. O cara não tem... a pergunta do Paulinho. Se eu estou dentro da igreja, o outro está no espiritismo, por que ele vai ser salvo? Tá? Eu não estou falando que o Paulinho está criticando, ele fez uma pergunta, mas essa pergunta que o Paulinho fez é o que a maioria dos evangélicos acreditam. Então eu tenho mérito, porque eu sigo a Bíblia, você não segue, mas Jesus falou o seguinte, João, aquele que ama, esse é o que é nascido de Deus. Aí dá um coro na gente, porque Buda amava, Gandhi amava, a Madre Teresa amava, entendeu? E vai por aí afora. Não são evangélicos, mas quem nasceu de novo, quem nasceu de Deus, quem é nascido de Deus, é o que ama. Pronto. Indiferentemente da religião dele. É simples, né? Mas complicam as coisas, né? Para, como se diz, fazer de manipular as pessoas, né? A Sueli está falando aqui, mas podemos confessar em pensamento. Podemos, Sueli. O que eu não posso falar é que precisa confessar, que seja com a boca ou que seja em pensamento. Não tem necessidade nenhuma de confessar, porque para você confessar, você tem que ter ouvido o evangelho, você tem que ter ouvido, você creu e confessa. Aí é que está uma das perguntas que eu fiz na abertura. E quem nunca ouviu o evangelho, como é que ele vai confessar com a boca e com o pensamento? Ele nunca ouviu? Nunca foi pregado para ele? E às vezes nem tem uma igreja para ele, né? Nunca. Vários países e cidades do mundo não chega o evangelho. As tribos de índio, tem algumas tribos que nunca chegou o evangelho. Eu falo igreja que também é... Você entendeu? Então vamos lá. Quem que na verdade aceita quem? Ô, gente, o primeiro versículo que eu coloquei já mata esse negócio que você tem que aceitar Jesus. Você tem que escolher ele como seu salvador. O primeiro versículo, só que eu coloquei mais alguns de lambuja. Olha lá, eu cito esse versículo direto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a meu Pai, Ele vos conceda. Não, essa é a revista atualizada. Na revista corrigida está assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então foi você que aceitou Jesus ou Ele que te aceitou? Foi você que escolheu a Jesus ou Ele que te escolheu? Você não aceitou nada, quem aceitou foi Ele. Ele te escolheu. E escolher, por exemplo, estou com uma cesta de maçãs aqui, eu vou oferecer a maçã. Aceita? Aceita. Aí eu te mostro, você vai lá e escolher uma. Não foi a maçã que escolheu, foi você que escolheu a maçã. Eu chego com a bandeja, algumas xícaras de café. Você escolhe uma xícara e pegou a xícara. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Porque, ó, eu sou uma maçã que está dentro da aqui. Me pega aqui, ó, me pega aqui. Eu te aceitei. Você vai ficar comigo porque eu te aceitei. Entendeu? Então, você não aceitou nada, foi Ele que te aceitou. Você quer mais textos? Vamos lá. Efésios 2:1. Aqui eu coloquei alguns textos de Efésios. Antes disso aqui, espera aí. Marquinho, uma pessoa que está morta, ela consegue tomar decisão? Um morto toma alguma decisão? De jeito nenhum. Toma. Então vamos lá. Efésios 2, do 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Revista e atualizada. Algumas versões vão dizer assim: Ele vos vivificou. Outra vai dizer assim: Ele te ressuscitou. Então sabe o que está falando, Toninho? Você estava morto, eu sou Jesus. Eu que te dei vida. Não foi você que me aceitou. Não foi você que você estava morto, você não tinha condição de entendeu? Tomar decisão nenhuma. Você estava morto, eu fui lá e te ressuscitei. Entendeu isso? Foi você que escolheu, não. Olha, Ele te deu vida. Entendeu? Você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele te ressuscitou. Não foi você que veio a Ele. Mas você tem que fazer alguma coisinha para ajudar Ele. Não, aí, não entendeu? Se você não confessar, se você não parar com isso, não parar com aquilo, não parar com aquilo outro, então não tem jeito. É só 99% dessa vida aí, pastor. Entendeu? Isso aí. Continuando aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Antigamente eu andava, segundo o príncipe das potestades do ar, na desobediência. Por que eu não ando mais? Porque Ele me deu vida, Ele me vivificou, Ele me ressuscitou. Não é porque eu tomei a decisão de não andar, não. Entendeu? Continuando. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sério isso ali, ó, aqui, ó. Vamos lá. Você andava antigamente, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua e que atua nos filhos da desobediência, atuava em você. Você também, entre todos, né? Você tinha inclinação da carne, fazia a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. Aí ele veio. Diante de tudo isso, Ele te deu vida. Você era isso tudo aí. Ele veio e te ressuscitou, te vivificou. Você não aceitou ninguém, não. Para com isso. Continuando, olha aqui. Mas Deus, olha o 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Não é você que escolheu, você andava segundo o curso do mundo, segundo a desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne, segundo as vontades da sua carne. Mas como Ele é misericordioso, o que Ele fez? Estando você morto nos seus delitos, Ele te deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está claro? Foi você que... Você era isso tudo aí. Mesmo sendo assim, aí o crente não entende o evangelho. Entendeu? O crente não consegue dizer: você era isso tudo, isso era uma desgraça. Ele que pegou e te deu vida. Não foi você que aceitou, não. Você não aceitou ninguém.
Você andava segundo o curso do mundo, segundo o diabo, segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações da sua vontade, segundo a desobediência, e ele era tão misericordioso, segundo a sua grande misericórdia, segundo o grande amor com que te amou, ele foi lá e te deu vida, ele te ressuscitou, ele te vivificou. Você não aceitou ninguém, para com isso. Não está claro? E pior que os crentes lêem esses textos todo dia. Mas igual aí a maioria das igrejas classifica isso, né, de alguma forma. Classifica assim, ó, o fulano não tem aquilo ali, ele ainda não tem o que Cristo... Ele não tem, exatamente. Enquanto ele andar segundo o curso do mundo, segundo o que tal, aí ele fala, eu aceitei. Por quê? Porque eu andava segundo o curso do mundo, não ando mais. Eu andava segundo o príncipe da potestade do ar, não ando mais. Entendeu? Eu era o filho da ira, eu não sou mais. Eu era o filho da desobediência, eu não sou mais. Eu andava segundo as inclinações da carne, não ando mais. Eu andava segundo as inclinações das minhas vontades, eu não ando mais. Porque eu aceitei a Jesus. Eu escolhi ser assim. Você não escolheu coisa nenhuma. Ele é que fez isso. Quem que aceita quem? Quer mais? Vamos lá. 6. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Você era morto, entendeu? Porque o que ele está falando aqui? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você estava morto nos pecados, nos delitos, na desobediência, na inclinação da carne. Segundo, ele... Por causa do grande amor, da grande misericórdia, ele te ressuscitou junto com Cristo. E ainda te fez assentar nas regiões celestiais. Ele que fez ou foi você que aceitou? Está tão ingrato, né? Com tudo isso que você falou aí. Ô, gente. Ele ressuscitou nós aí. E nós tem tipo assim, a preguiça, o desânimo de vir adorar ele. De agradecer a ele, cara. Isso aí, nós muito boa. Nós é hipócrita demais, cara. Muito boa a sua fala. Muito boa. Ele fez tudo isso por nós, sem nós merecermos. E o que custa você vir? Você não precisa de igreja para ser salvo. O que custa você vir manter comunhão com os irmãos e adorar juntamente com os irmãos? Eu tenho falado, é aí que eu falo do amor. Como você vai amar se você não encontra... Você não encontra ele, como é que você vai demonstrar o amor? Como eu vou te amar se eu não encontro com você? Diz que é membro do mesmo corpo, só que o pé está aqui e a mão está lá do outro lado. Como é que a mão vai ajudar o pé vai ajudar a mão? Nunca se vê. Entendeu? Muito boa essa fala sua. Ok? Continuando. 2 Coríntios 3:5. Ai, Jesus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Já matou, não matou? Fechou a tampa do caixão. Você não pensa nada porque você é capaz de pensar. Não é por isso. Tá? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe por quê? Você está aqui. Ele te habilitou para vir. Ele que te deu habilidade para vir. Não é porque você quis, não. Eu tenho certeza disso. Entendeu isso aí? Olha lá, ó. Ele que te habilitou. Você está no reino hoje? Pois é, ele te habilitou para isso. Você tem carteira de motorista? Você foi lá, fez o exame, você se habilitou. Você se preparou? Não. Ele te habilitou. Porque você de você mesmo, você não é capaz de coisa nenhuma. Nada parte de você. Você não é capaz, nada parte de você. Ele te habilitou para isso. Ele te deu capacidade para isso. Quer mais? Filipenses 2:12. Ei, gente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele salvou. Agora você vai desenvolver a sua salvação. Mas quem efetuou você? Eu quero o Evangelho. Eu quero em Cristo. Quem realizou isso em você? Quem colocou esse querer e realizou isso em você?
Ele coloca em você o querer e ele realiza. E se você não realizou nada, ele coloca no seu coração o querer, e quando você vai para o evangelho, é ele também que realizou. Você não fez nada. Ele coloca em você o querer e realiza. Tá claro? Não pode deixar, o homem gosta de mérito, né, pastor? Ele gosta de mérito, ele precisa de mérito. Eu tenho que fazer. Uai, foi eu. Se eu não fizer, outra pessoa não faz. Entendeu isso aí? E tinha muitos outros versículos. Olha aqui, Tiago 1,17. Olha aí. Ter a Jesus como Salvador é coisa boa? Sim ou não? Ter Jesus como Salvador é coisa boa ou não é? É ou não é? Agora olha lá, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, o dom da vida eterna é um dom perfeito? Todo dom perfeito, inclusive o da vida eterna, é um dom perfeito. São lá do alto, descendo, ou seja, da onde que vem? Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele trouxe a palavra, e com essa palavra ele gerou em você. Ele criou dentro de você, para você ser nova criatura. Você não fez nada. Eu vou te dar a palavra e vou fazer ela germinar dentro de você. Até te dar a palavra foi ele que deu. Segundo o querer dele, não é segundo eu. Por que cede? É porque eu quis aceitar. Você não quis aceitar, né? Então você vai para o inferno. Não é o seu querer, é o querer dele. Ele fez segundo o querer dele. Quer mais? Então foi Deus quem planejou e ativou tudo em nós. Você hoje veio para o evangelho, ele planejou, ele instalou e ele pôs para funcionar. Sabe? Ele planejou e ativou isso dentro de nós. Quer ver? Vamos conferir? Olha lá, João 6,39. E a vontade a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos o quê? Quem está com Jesus é porque o Pai deu esses para Jesus. Não foi você, foi o Pai que deu você para ele. Daqueles que me deu, ele não quer que eu perca nenhum. Então, se não foi Jesus, por que você aceitou? Deus pegou você e deu você para Jesus. O Pai me deu. E ele continua, tá? Pelo contrário, eu ressuscite no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Foi você que aceitou Jesus ou foi o Pai que te levou para ele? Ninguém pode ir para Jesus se o Pai não levar. Acabou, gente, não tem conversa não. Meu negócio é com a Bíblia. Você não aceitou, o Pai pegou você e te levou para Jesus. Ele te trouxe para Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Uma música antiga. Quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Tinha essa música. Hoje não tem ninguém para Jesus. Tem não. Hoje não tem ninguém para Jesus, Vamos lá. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Pai me deu, e ninguém. Mas o crente tem que tomar cuidado, porque senão pode perder a salvação. Olha o que esse texto está dizendo. Você é de Jesus porque o Pai te deu para Jesus. Se deu, está dado, você é de Jesus. Ninguém tira você da mão dele. Mas na cabeça do crente, o crente perde salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Não assiste domingo de manhã Apocalipse. Inclusive vamos começar o capítulo 4. Vai ser fantástico. Acabamos as igrejas. Você vai ver muita coisa sobre o Apocalipse.
Você já vai começar a entender o Apocalipse a partir do capítulo 4. Domingo, 9 horas da manhã, presencialmente, 9h20, pelo canal aqui. Tá vendo? O Pai deu você para Jesus. Agora você é de Jesus. Ninguém tira você da mão, nem você se tira da mão dele. Viu? É a mesma coisa só ir pegar o Marcos e pegar e levar para sua casa e colocar na sua casa. Eu cuidar de você agora. Acabou. Agora ninguém tira. Entendeu? Vamos lá. João 17:9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Você é do Pai, o Pai te deu para ele. Aquilo ali é a oração sacerdotal de Jesus. Eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Que o Pai, o Senhor me deu, eu estou orando. Você não aceitou, meu filho. Para. Entendeu? João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo estes que me deste. Está vendo? Para que vejam a minha glória e a glória com que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está vendo? Todos os que me destes. Continuando. Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Eles estavam, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem que abriu o coração da Lídia? O Senhor. Você entendeu o Evangelho, quis o Evangelho, ele abriu o seu coração e colocou o Evangelho. É igual nós vemos lá em Filipenses lá. Ele abriu e te deu. Ele te deu a palavra. Ele abriu. Você não aceitou nada. E dentro do sermão de Jesus, não tem alguma passagem que fala assim, você tem que me aceitar? Em lugar nenhum ele fala isso. Quer mais? Então não temos condições de ir a Deus por nossa própria conta. Sabe por quê? Você nunca, se deixar para o ser humano, ele nunca vai a Deus. Ele nunca. Olha lá. Ó. O nosso coração é mau, por natureza, e não anseia por Deus. Então, se deixar para sua conta, você nunca vai. 2, antes de ele vir a nós, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E mortos não tomam decisões. 3, somos escravos da carne e do pecado. Os escravos são libertos. Eles mesmos não se libertam. O escravo não se liberta, é o outro que liberta o escravo. Entendeu? Jeremias 13:23, eu tenho dito isso muito. Pode um etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Se um preto puder mudar a cor da pele e o leopardo puder mudar as manchas do corpo, o ser humano vai conseguir fazer o bem. Somos acostumados a fazer só o mal. Então, ir para Jesus é o bem. Nós nunca vamos, porque nós só estamos acostumados a... Só se um etíope mudar a cor da pele e o leopardo mudar as suas manchas. Aí nós vamos conseguir ir para Jesus também. Que ir para Jesus é uma coisa boa. Aí eu coloquei o texto de Paulo, né? Eu falo muito, todas as vezes que está em amarelo ali, deixa eu ler aqui, olha, que ali agora ficou pequeno. Deixa eu ler ali em amarelo, Romanos 7, de 14 a 24, ele vai falar umas 9 vezes. Olha o que está de amarelo. Conta comigo, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Paulo dizendo, eu sou carnal. Diga um. Vendido à escravidão do pecado, ou seja, escravo do pecado. 2. Está vendo? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 3. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu detesto. Está vendo? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 4. Está vendo? Então, espera aí. Só. Vamos lá. O pecado que habita em mim. 4, né? Porque eu sei que em mim, isso na minha carne não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 5. Em mim não habita bem nenhum. 5. Porque não faço o que detesto, mas o mal que não quero, esse eu faço. 6. Está vendo?
Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. 7. Então querer fazer o bem encontro a lei do mal que reside em mim. 8. O mal reside em mim. 8. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro do pecado. 9. Você é escravo do pecado, meu irmão. Acabou, não tem conversa não. O escravo, ele não se liberta, quem liberta ele é o outro. Está entendendo isso aí? Agora, tá, e vamos para aquela situação. E aqueles que nunca aceitaram Jesus, como é que vai fazer? Que nunca ouviram? Que você conhece um monte de gente que morreu sem nunca ter ouvido o Evangelho. Como é que vai fazer? E aí? Eu creio que, igual o senhor mesmo ensina aqui, né? A minha forma de ver a Cristo, ela pode se manifestar através de uma árvore, de uma planta, de um pássaro, entendeu? Eu vou falar uma frase aqui, você de casa me fala se você concorda ou não. Desde o jardim do Éden, da queda do homem, ficou um buraco na alma do homem, sim ou não? Você concorda? E você de casa, bota um joinha aí se você concorda. Desde o jardim do Éden. Invocar não é almejar, desejar? Igual está escrito, eu falei, se você deseja, olha para uma mulher e deseja ela. Se a mulher olha para um homem e deseja ele. Invocar significa almejar, desejar. Todo aquele que tem um buraco na alma e almeja preencher esse buraco, mesmo que ele não sabe quem que preenche, ele está invocando. Pastor, dentro Entendeu? Dentro da psicanálise, quando fala do consciente coletivo, não vem, essa geração vem trazendo isso, não. E quando eles, mesmo que eles não ouviram alguém falar de Deus, mas mesmo assim dentro da alma deles, eles sentem esse desejo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Não dá tempo de eu explicar aqui agora, né? Mas todo ser humano, diferentemente do inconsciente coletivo ou não, ele almeja, a alma tem sede de Deus. Entendeu? E ainda vem o desejo que vem no inconsciente coletivo. Então, a pessoa invocar não é almejar, desejar, o cara deseja. Por exemplo, o índio está lá no meio do mato, ele está adorando o rio, a árvore, ele está adorando o sol, a lua, a coruja, eu não sei. Mas na verdade ele está almejando alguém. Ele só não sabe que é Deus. Entendeu? Ele nunca ouviu falar. Ele não conhece. Então, no seu coração, que é alma e espírito, a sua boca, que é alma e espírito, você desejar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Todo aquele que almejar será salvo. E um exemplo claro que o senhor deu aí uns domingos atrás aí, é que o cara, o índio sai lá, ele não vai lá pegar a mulher do outro, ele não vai lá matar o filho do outro. Porque Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, o homem desculpável quando fala, porque Deus imprime as leis dele na mente do homem e através da natureza. Só de Deus imprimir, né? Na mente do homem e na natureza, o cara... Eu vou tentar explicar para vocês. Diz que teve um fazendeiro que fez uma experiência. Ele tinha muita criação lá na fazenda dele. E tinha os patos e tinha as galinhas. Um dia ele pegou o ovo da pata e colocou junto com o ovo da galinha, com os ovos da galinha. A galinha chocando os ovos. Chegou o dia que os pintinhos nasceram e o patinho também. E lá nessa fazenda tinha um açude. Toda hora o patinho queria ir lá para o lado do açude. A mamãe galinha cercava ela. Ficava cercando. Não vai não. Vai dar ruim, velho. Ô, velho, não vai dar não, que vai dar ruim. Faz isso não. Diz que o patinho parou, já não queria comer, não queria mais nada. A galinha tentando ensinar ele a ciscar e não tinha jeito dele aprender. Entendeu? Ele já não queria, quer dizer, o patinho estava entrando em depressão, já não queria comer, não tinha mais nada. Na hora que o fazendeiro pegou, ele colocou no meio dos patos, acabou.
Você tem no seu, quando Deus fez o boneco, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, nós temos no nosso DNA Deus. Se você é um pato, não adianta querer colocar você como uma galinha. Se você é uma galinha, não adianta querer colocar como pato. Não adianta você pegar uma águia e trancar ela no galinheiro. Desculpa, ela vai morrer. Então cada um tem no seu DNA o que ele é. Galinha é galinha, pato é pato, águia é águia. Sabe o que nós temos no nosso DNA? Deus. Foi isso que foi soprado nas narinas. Foi soprado Deus, é isso que você tem. Então o homem tem esse buraco. Esse buraco faz a alma do homem almejar por Deus. E aí, Paulinho, eu não sei se você está aí ainda. Se você tiver aí, me dá um joia, Paulinho. Dá um joia se você tiver aí. O cara está no espiritismo, mas a alma dele invoca Deus, almeja por Deus. Tudo que ele está aprendendo, todas as práticas dele, de acordo com o Evangelho, estão erradas. Todas não. Porque os espíritas amam ao próximo, eles ajudam o próximo. E tem uma, não é por causa de mérito que você vai ser salvo. Mateus 25, quando Jesus vem na sua glória e separa os bodes das ovelhas. O crente acha que não precisa fazer obra, né? Você não vai fazer para ser salvo. Mas quem são as ovelhas? É aqueles que quando eu tive fome me deu de comer, eu tive sede me deu de beber, eu estive doente, me visitou, eu estive preso, você foi me ver, eu estive nu, você me vestiu, eu estive com frio, você me cobriu. Entendeu? E quem é que você vai pôr à esquerda e vai falar, se apartai de mim? Eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu, entendeu? E os espíritas fazem. Então eles vão ser salvos por causa da obra? Não. Amor ao próximo, é aquilo que eu explico. Deus, porque amor é atitude, não é sentimento. Deus precisa da minha atitude, eu tenho que ajudar Deus em alguma coisa. Deus está varrendo o carro, deixa eu te ajudar a varrer. Ele vai capinar o lote, deixa eu capinar, você ajudar o senhor a capinar o lote. Ou então, logo que você capinar, eu vou pegar o mato e vou colocar na caçamba de lixo. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele escolheu ser amado no próximo. O católico ama, o espírito ama, ajuda. O evangélico não. Não estou falando que você vai ser salvo. Exatamente o que eu estou falando desde o começo. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Mas quem é salvo faz. Aí lascou, porque os espíritas fazem, os católicos fazem e os evangélicos não fazem. Eu estou lembrando aqui, uma vez eu estava no evangelismo, na cidade norte de Minas, e tinha uma mulher lá que eles falavam que era macumbeira e tal. E aí o pessoal começou a me pregar para ela lá na rua. E eu estava perto, estava ouvindo. E ela falou assim: pra quê, moço? Quando eu abro meu terreiro, eu invoco o nome de Jesus, eu falo o nome dele. Isso aí. Mas não começa sessão nenhuma sem eles rezar o Pai Nosso e fazer o sinal da cruz. Tem que rezar. Costuma dentro do terreiro, tá lá funcionando tudo e uma Bíblia lá dentro. Eu estou falando porque eu já vi uma Bíblia aberta lá dentro. Certo, de macumba. Eles creem, só muda o nome dele, é o Pai Oxalá, é Jesus. Entendeu? Então, se quem é nascido de Deus é o que ama, o espírita ama, o católico ama, o budista ama, pessoas de outras religiões amam, ao contrário do evangélico, que quer criticar, quer julgar, quer acabar de empurrar para o buraco. Então os ensinamentos, as doutrinas, as práticas deles, todas estão erradas, mas a alma, o coração, o sentimento, o desejo está invocando. Não é quem invocar o nome do Senhor que será salvo? Agora, por causa de doutrina, entendimento errado e torcer a Bíblia toda, os evangélicos também fazem. Entendeu, Paulinho? Está claro isso aí? Então, é muito mais fácil quem nunca ouviu ser salvo do que aqueles que ouviram. Pedro vai falar isso, é melhor você não ter ouvido do que ouvir e não praticar. É melhor você não ter recebido do que receber e não praticar. E aqueles que estão nessas religiões porque foram enganados. Você foi enganado, Toninho. Mas eu, como Deus, eu vou te mandar para o quinto das profundezas assim mesmo. Mesmo você ter sido enganado. Eu, hein? Entendeu isso aí, gente? Tá claro? Então você de casa aí. Você de casa. Mandou a pergunta, Paulinho? Se eu for um pastor que mente para as ovelhas e continua mentindo, posso perder a salvação? Ou
Paulinho, infelizmente não. Infelizmente ele não vai perder. Você tem que entender que salvação é paz no espírito. Eu tenho paz e tranquilidade no espírito. Isso é salvação. E poucos serão salvos. Sabe? Mestre, está lá em Lucas 13. Lucas 13, 18, por aí, 17, 18. Mestre, são poucos os que serão salvos? Sim. E tem que se esforçar para entrar pela porta estreita. E muitos vão se esforçar e não vão conseguir. Então, para ser salvo são poucos, tem que se esforçar, e muitos vão se esforçar e não vão conseguir. Então, se salvação é vida eterna, esses textos estão falando que a pessoa vai ser salva por mérito dela, que na verdade não é. Entendeu? Mas o que ele está falando? A salvação é eu ficar tranquilo, ter paz no espírito. E a pessoa ter paz no espírito é muito complicado, são poucos que vão ter. O reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus não está aqui nem ali. Aí já é Lucas 17. O reino de Deus não está ali nem aqui. Entendeu? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é feito de coisa visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mateus 12, 11, ou 11, 12 está escrito: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então, ser salvo, estar no reino, é ter paz, tranquilidade. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas vão para a vida eterna sem ter sido salvo. Entendeu? Porque a vida eterna é uma coisa e salvação é outra. Tá? E salvação, Paulinho, não depende de pecado. Porque se depender de pecado, ninguém vai ser salvo. Eu acabei de colocar: se o etíope mudar a cor da pele e o leopardo mudar as manchas do corpo, nós vamos conseguir deixar de ser mal. Paulo, quando escreveu Romanos, ele já tinha 22 anos de convertido, já tinha fundado a maioria das igrejas, já tinha escrito quase todas as cartas que chegaram nas nossas mãos e outras que não chegaram. Ele falou 9 vezes: eu sou mau, eu sou escravo do pecado. O pastor mente e continua mentindo. Por quê? Porque ele é escravo do pecado, igual Paulo era. Agora, Paulo era escravo do pecado, ele só não falou qual pecado, e Paulo é salvo. O pastor é escravo do pecado, ele mente, mas ele vai para o inferno. Então Deus está fazendo acepção de pessoas. O crente não entende. O crente não entende. Não é o pecado que te manda para o inferno, não é o parar de pecar que vai te mandar para o céu, é a graça de Deus. No link aqui, Paulinho, no link aqui tá verdade sobre o seu pecado e a solução para o seu pecado. Porque o pastor mente, mas você já falou mal de alguém hoje, não é? A maledicência é um dos pecados mais graves para Deus. Pastor está mentindo. E aí eu falo: pastor que mente, que ensina errado, vai para o inferno. Mas eu falo mal dos outros e vou para o céu. O outro, ele nunca falou. Ninguém sabe que ele está dentro da igreja. Toda mulher bonita e gostosa que passa, ele deseja. Nem a esposa dele desconfia disso. Ninguém sabe, mas Deus sabe. O pastor mente e ensina errado, mas o outro que olha para as mulheres bonitas e gostosas e deseja elas. Se for por causa de pecado, Paulinho, ninguém vai ser salvo. Infelizmente, não é pecado. Lembra que eu falei que é muito difícil ir para o inferno? O cara tem que escolher ir para o inferno. Entendeu? Ele foi mal. Na hora da morte dele, vem a luz e as trevas à frente dele. Ele vê a luz e escolhe as trevas. Porque se ele foi mal a vida inteira, na hora ele escolher a luz, ele vai ser salvo. Você vai ter uma surpresa grande que você chegar lá e o Hitler vai estar lá. O Judas Iscariotes vai estar lá. Isso não entra na cabeça, que eu tenho que ter um mérito especial. Porque eu parei de beber, parei de prostituir, parei de adulterar, parei de roubar, parei de matar. Eu tenho que ter uma coisa especial, entendeu? Aí é pela graça, não é pela graça, é pelo mérito. Entendeu, Paulinho? O dia que o crente entender isso, pecado não manda ninguém para o inferno. Entendeu? Parar de pecar não manda ninguém para o céu. Aí eu volto, 1 João, mais uma vez, 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 8. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Depois que eu confessei e fui purificado de toda injustiça, o verso 10 ainda vem. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pastor engana as ovelhas, mas você comete outros pecados. Eu cometo outros. E agora? Essa dúvida aí da salvação e vida eterna, ela é muito séria. O pessoal ainda não conseguiu diversificar uma da outra. Entendeu? Porque a salvação é aquilo, você vai desfrutar dela aqui agora. Como se diz, você está zen, você está com um monte de problema, mas está tudo tranquilo para você. Isso é salvação, isso é o reino de Deus. Ô Paulinho, aqui ó. Pastor fala algo que um pastor pode vir então fazer para ir para o inferno. Cita algo que se um pastor fizer, ele pode ir para as trevas. Nada. Deixa eu te explicar, quem vai para o inferno não é o pastor fazer, ou uma pessoa que não é pastor fizer, entendeu? Não é o fazer e o deixar de fazer. Todas as listas de pecados que tem no Novo Testamento, o que condena uma pessoa para o inferno? Sendo pastor ou não, sendo evangélico ou não, não é o pecar, porque todos nós pecamos. Eu peco porque eu entendi o que leva uma pessoa para o inferno. Eu entendi o evangelho, eu concordo com o evangelho, eu sei que o evangelho está certo, e eu abri mão do evangelho. Por quê? Porque eu peco, eu gosto de pecar, eu sinto prazer em pecar, ok? Eu zombo de quem não faz, eu incentivo os outros a fazerem, e tudo isso aí, por que eu faço? Para afrontar a Deus. Entendeu? O pastor é ladrão, safado, sem vergonha, mentiroso, mas ele está fazendo isso para afrontar a Deus? Não, ele está fazendo porque ele é escravo do pecado igual Paulo. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. O mal que ele não quer fazer, toda hora ele faz, igual Paulo. Entendeu? Pastor ou não, evangélico ou não, o que manda a pessoa para o inferno não é o praticar o pecado. Entendeu? Eu vou fazer tudo isso, preste atenção. Porque, por exemplo, o cara que está lá no mundo, não conhece Deus, não conhece a Bíblia, não conhece nada, ele está fazendo porque ele não conhece, está salvo, ele não conhece, entendeu? Então, eu conheço a Jesus, eu conheço o Evangelho, eu entendi o Evangelho, vai contando 3. Eu sei que eu preciso de tudo aquilo ali, ok? Mas eu escolho pecar. 5. Eu gosto quando eu peco, eu sinto prazer nos pecados que eu cometo, eu incentivo os outros a fazerem, eu zombo de quem não faz. Todas essas 9 coisas, para que você faz? Só para afrontar a Deus. Entendeu? Quem vai para o inferno é o seguinte: existe o diabo, Satanás. Quem faz isso, a pessoa se tornou um com o diabo. Ele se tornou, assim como nós somos um com Cristo, ele se tornou, porque a palavra diabo vem do latim diabolos, adversário, inimigo. Ele se tornou um inimigo de Deus, ele se tornou um só ser com o diabo. Ele não faz porque ele não aguenta não fazer, é diferente. Ô cara, você vive traindo a sua mulher, cara, porque eu quero parar, mas eu não consigo, entendeu? Você consegue parar? Consigo. Se você quiser parar de trair, paro. Mas para que você faz? Por causa desse maldito lá, eu estou fazendo para mostrar. Eu vou mostrar, o corpo é meu, eu faço se eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Mas você consegue? Consigo. Eu já fiquei 10 anos sem trair. Por que você voltou? Por causa dele. Eu vou mostrar para ele que eu faço porque eu quero fazer. Entendeu, Paulinho? Quem que vai para o inferno? Entendeu? Então não é citar algo. Não tem nada que eu venha, nada, resumindo, nada que eu venha fazer vai fazer com que eu vá para o céu. Nada que eu venha fazer vai fazer com que eu vá para o inferno. Nada que eu deixar de fazer vai fazer eu ir para o céu. Nada que eu deixar de fazer vai fazer eu ir para o inferno. Entendeu? Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu agora?
Agora, na hora que eu já falei, expliquei isso aqui, Paulinho, 1 milhão de vezes. Na hora que o cara morre, os médicos já colocaram aquele negócio de monitorar o cérebro. Na hora que coloca todos aqueles eletrodos para monitorar o cérebro, ele morreu, acabou de morrer. Não tem nenhum órgão dele funcionando, nem o cérebro dele está funcionando mais. Mas os eletrodos mostram que os cérebros são atividade. Quem morreu e os médicos conseguiram reanimar e trazê-los, eles falam, passou um filme da minha vida. Isso dura entre 17 segundos e 3 minutos. 17 segundos e 3 minutos para nós aqui, que estamos limitados por espaço e tempo. Mas para ele que morreu, ele já está na outra dimensão. 17 segundos a 3 minutos pode representar 1 milhão de anos lá para ele. Deus passa o filme da vida do cara todo na frente dele. E isso é atividade cerebral. Está em atividade. Na hora que passa na mente dele, aí vem luz e treva. O cara fala, rapaz, eu fui mal, deixa eu escolher a luz. Entendeu? Agora tem gente que é tão mal, se tornou um com o diabo, que na hora ele vai preferir as trevas. Não é por causa do que ele fez que ele deixou de fazer. Ponto. Agora, quem entendeu o Evangelho, receber a Jesus, aceitar a Jesus, é isso. O que é aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus, quase esqueci disso aqui. Quase esqueci. Passamos um pouquinho do horário, mas aguenta aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Que aí a gente termina. O que é aceitar a Jesus? Olha lá. Então, o que seria verdadeiro aceitar a Jesus? O que seria o verdadeiro aceitar a Jesus? Conecta para mim aqui, por favor. Porque senão desliga, está acabando a bateria. Por aqui. O que seria o verdadeiro aceitar a Jesus? É algo que os crentes evangélicos não querem, pois é muito diferente do que aprenderam. Aceitar Jesus eles não querem, que é diferente do que eles aprenderam. O que é o aceitar Jesus? Olha lá, ó. Dizer eu aceitei a Jesus, levantar a mão dentro de uma denominação, ele é meu Senhor, e ser o cumpridor fanático de normas de igreja não significa aceitar a Jesus, tá? Então, quando começam a entender os ensinos de Jesus e descobrem que não aceitaram Jesus. Então, vamos lá. As denominações ensinam que as pessoas aceitaram a religião, ensinam as pessoas a aceitarem a religião sem aceitar Jesus. Aceita as normas da igreja, as doutrinas, os ensinamentos da igreja, mas não aceitaram Jesus. Por quê? Aceitar Jesus é aceitar os seus ensinos, aceitar a sua palavra, aceitar os modos e gestos de Jesus, o olhar e a interpretação. Como que Jesus olhava para uma prostituta e interpretava aquilo ali? Como que ele olhava para um ladrão e interpretava aquilo ali? Como ele olhava para um homossexual e interpretava aquilo ali? Então, eu tenho que ter o olhar de Jesus e a interpretação de Jesus, e não a da religião, tá? É andar segundo ele, ou seja, andar segundo o Evangelho. É entregar todas as suas vontades a ele. Entendeu? É se tornar um discípulo dele. Quem tem prazer nos mandamentos dele, aceitou. O Espírito se alegra em obedecer a palavra dele. Esse aceitou a Jesus. Entendeu? O julgar, o não perdoar, a falta de misericórdia, de amor, a desobediência a esses ensinamentos que eu acabei de falar, mais simples, mostram que as pessoas são apenas religiosas, que não aceitaram Jesus. Entendeu isso aí? Verdade. Olha lá, se somente será salvo quem aceitar a Jesus, a maioria esmagadora dos crentes evangélicos não serão, porque eles vão aceitar. Entendeu? Ninguém tem que levantar a mão, isso não quer dizer nada. Ok? Tá claro aí? Para a gente terminar? Claro, claro como a água. Ok? Passamos 5 minutinhos do horário aí. Então, Paulinho, deixa eu sugerir para você. No link na descrição aqui, você vai abrir o vídeo e você vai estar lá. Verdade sobre o seu pecado. Vai estar lá a solução para o seu pecado e quem vai para o inferno. Está na descrição aqui. Tá joia? Vocês de casa, algum comentário, alguma crítica, alguma pergunta? Vamos lá para a gente encerrar. Vamos lá? Manda esse link para muitas pessoas. Coisa boa ouvir isso, porque tem muitos crentes que perseguem
para que vire crente com eles. É difícil, viu, Paulinho? É difícil. Ninguém aceitou Jesus coisa nenhuma. Agora, 1 Timóteo 4,10 é o seguinte: Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente os dos fiéis. Esse Salvador de todos os homens, ele está falando de vida eterna. Esse aí todos serão, a não ser aqueles que não quiserem. Você entendeu que o cara tem que se esforçar para ir para o inferno? Que na última hora Deus ainda dá uma chance. Passa um filme da vida dele e vê que o troço é feio. Como é que Deus deu a oportunidade e o cara rejeitou? E eu estou te dando a última oportunidade. Você quer? Quero. Dificilmente o cara vai para o inferno. Entendeu? Dificilmente ele vai para o inferno, Paulo. Então, é isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que entender. Tá claro? Ok? Nenhuma dúvida? Podemos despedir deles então. Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Na benção. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Toninho. Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui. Isso foi um aí. aprendizado, viu, cara? Foi bacana demais. Pois é. Deus abençoe. Eu quero... Desculpa. E Deus vai abençoar o Senhor também, para esse ensinamento pra gente, né? Que é maravilhoso. Poucos pastores que você encontrar hoje dentro do Evangelho, para ter essa paciência e esse amor para trazer o ensinamento pra gente. Amém. Eu recebo essa felicitação aí, esses desejos do seu coração. Deus os abençoe. Querido, manda o link para 10, 15, 20 pessoas. Principalmente com aqueles que estão preocupados porque eles aprenderam que tinham que aceitar Jesus. Manda. Use esse vídeo aí para evangelizar as pessoas. Amém? Então, Paulinho, o que eu estou te falando? Ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É lógico que aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem, eles vão ter algo de especial na salvação deles. Entendeu? Mas os outros vão ser salvos. Importa é estar lá, velho. Entendeu? O que importa é estar lá. Amém? Que Deus nos abençoe.